Acho que eu vou começar a colocar automático, assim, pra gravar a hora que eu ligo o Zoom, porque a chance de eu esquecer é gigante. Mas vamos fazer isso, então. Vamos fazer as preces, a prática do vídeo 2 de 2016 e daí a gente continua estudando as preliminares incomuns. Desculpa pra vocês que eu repeti, não é gagazice minha, não, é só porque eu tô gravando agora, certo? Então vamos lá, amores. Vou fechar o microfone de todo mundo. E aí a gente. Deixa eu compartilhar aqui. Só um pouquinho. Aqui. Então, deixa eu só comentar uma coisa. Vou compartilhar, vou comentar. Aqui, quem fez a prática na semana passada de Amitabha, vai lembrar talvez que tem uma estrutura aquela prática, né? Parecida com essa prece aqui, que a gente faz no início. Então, só para a gente se familiarizar, é como se essa prece fosse uma prática completa, muito profunda, assim, né? Então, como se a gente estivesse fazendo um conjunto de práticas que é super extensamente estudado em várias linhagens do budismo. Então, Tsongkhapa deu um ensinamento bem longo sobre essa prática. As iniciações, quase todas as práticas de sadhana das iniciações são assim. Então, é uma prática completa. Então, primeiro, esse guru, deidades pessoais e dakinis, por favor, aproximem-se e acomodem-se sobre assentos de sol, lua e lótus, né? É como se a gente tivesse fazendo contato com as deidades que não, que estão presentes já, né? Não é porque a gente está chamando que elas vêm, elas estão presentes, nós é que não vemos, né? Então, é mais ou menos, isso aqui seria assim, ei, presta atenção agora que as deidades estão todas aqui, tá vendo? Né? Seria mais ou menos isso, né? Mas tem essa forma bonita aí. Guru, deidades pessoais daqui, por favor, aproximem-se e acomodem-se sobre assentos de sol, lua e lótus. Aí, com meu corpo, fala e mente, eu presto homenagem com reverência. Seria como se fosse prostrações, né? Com corpo, fala e mente. Seria uma prática de prostrações. Depois faço oferendas externas, internas e secretas, né? Como se a gente pudesse oferecer, para resumir, a gente oferece tudo. O que nós temos, o que nós não temos, o que nós temos apego, o que nós teremos apego, tudo. A gente oferece tudo. Abre mão. Na verdade, a gente abre mão de tudo e oferece, né? As coisas mais maravilhosas, mais lindas, mais agradáveis. A gente faz essa oferenda para os Budas dos três tempos, né? Para todas essas deidades e tudo. Então, é uma prática de desapego, assim, de generosidade também, né? Reconheço e exponho meus samaias quebrados e degenerados, quer dizer, os compromissos que a gente fez. Então pode ser que a gente tenha feito votos de Bodhisattva, por exemplo. A gente quebra toda hora. Toda vez que a gente fica com raiva de alguém, a gente quebra o voto de Bodhisattva que a gente tiver feito, né? Os votos de leigos, enfim, a gente pode ter feito votos, né? Então, os votos eles têm samaias, a gente deveria não quebrar. Mas como a gente quebra sempre, a gente confessa, refaz os votos e segue, né? Então, esses aqui são os samaias quebrados e degenerados, são os votos que a gente fez. E faltas e obscurecimentos são coisas que a gente nem sabe que fez. E nem tem a ver diretamente com algum voto que a gente tenha conscientemente feito, né? Mas são coisas que vão atrapalhar nosso caminho, né? Vão gerar karma negativo e vão, de alguma forma, atrapalhar nosso caminho, né? Então, esse é a confissão, né? Lembra que confissão tem um sentido muito bonito no budismo que não é de confessar para alguém te perdoar, né? Tem uma tem um sentido de a gente mesmo reconhecer aquilo que nos atrapalha no caminho e gerar o desejo de se afastar daquilo, de não repetir aquilo, de não se separar. A gente reconhece que a gente não é, primeiro, que a gente não é as nossas falhas, né? E a gente gera essa aspiração de se afastar daquilo, não repetir, né? Essas faltas e obscurecimentos, se livrar disso, né? Então, esse é o sentido de confissão. Depois, regozijo-me na prática no Mantrayana secreto. Então, a gente se alegra porque o Vajrayana é praticado, né? Se alegra porque existem praticantes que se dedicam a ao Mantrayana, ou secreto, ou Vajrayana, né? Outro nome do Mantrayana é Vajrayana. Então, a gente se alegra por existirem praticantes, existirem mestres, pelos ensinamentos estarem disponíveis, a gente se alegra com isso, né? Aí a gente, por favor, pede para as deidades, para os Budas, eles não irem embora, né? Eles continuarem girando a roda do Dharma, para eles continuarem ensinando o Vajrayana
e dando iniciações, né? Que amadurece e libera é um outro jeito de pedir que eles continuem dando iniciações para nós, né? Continuem nos ensinando e continuem dando iniciações vajrayana para nós. Eu rogo para não passem para o nirvana, mas permaneçam, né? Para eles continuarem. Tem uma. Acho que é na prática que a gente fez mesmo, que o Lama fala, né? Por favor, não permaneçam de uma maneira que a gente possa ver vocês. É super bonito isso, né? De um jeito que nós, que temos muitos obscurecimentos, possamos ver, possamos ouvir os ensinamentos, possamos acessar de alguma maneira, né? Dedico a essência aos seres sencientes, quer dizer, eu dedico alguma coisa que é a essência, né? Que não é nada concreto, nada que eu reifico, mas eu dedico a minha prática, eu dedico o que eu consegui cultivar de visão clara, né, de sabedoria, dedico tudo isso para o bem-estar dos seres sencientes, né, que nós possamos todos realizar a natureza Vajra perfeita. Então essa é uma prece muito, muito, muito bonita, né, e ela é a estrutura de todas as sadanas. Então, se a gente fizer a sadhana da chuva de bênçãos, por exemplo, que a gente já fez aqui, que está gravado, quem quiser repetir, vai ver que tem essa estrutura lá também, né? É uma sadhana para Guru Rinpoche, né? A sadhana de chuva de bênçãos. Então, a gente primeiro visualiza Guru Rinpoche com a consorte, que pode ser Yasha Sogyal, Mandarava, na nossa frente, como se fosse essa primeira fase, né? Essa primeira fala, Guru, deidades pessoais, daqueles, por favor, aproximem-se e acomodem-se sobre assentos de sol, lua e lótus. Mas a chuva de bênçãos, como é uma sadhana para Guru Rinpoche, então a gente vê Guru Rinpoche na nossa frente, né? Com a consorte. E aí a gente faz todas essas práticas aqui na sadhana, né? Então, só para a gente reconhecer, né, essa prece aqui que a gente vai agora fazer mesmo todo dia. Eu tinha até pulado, porque pode ser tão estranha pra gente, né? Mas agora que a gente fez a prática semana passada de Amitabha, e também a gente já fez de chuva de bênçãos outro dia, então a gente vai reconhecendo essa prece e se familiarizando com ela, né? Beleza? Tudo bem? Posso seguir? Alguma reclamação? Tá bom. Também vocês estão com o microfone fechado, não podem falar. Peraí. Peraí, Ana. Fala. Pode abrir. Tem que abrir o microfone. O que é Samitaba? Não. É Samaya. Samaya? Samaya, então, é o que eu falei. Quando a gente faz algum voto, quando a gente faz uma promessa para nós mesmos, né? Eu não sei se você já participou de alguma cerimônia dessas, mas quando a gente recebe os votos de Bodhisattva, por exemplo, né? Como a Jetsuma ofereceu, sei lá, como o voto de refúgio, que a gente faz todo dia, né? A gente toma refúgio, toda vez que a gente faz prática, a gente toma refúgio. É a mesma coisa de renovar os nossos votos de refúgio. E toda vez que a gente quebra esses votos, quer dizer, primeiro, todo voto se pressupõe que a gente vai manter, né? Os votos. Isso é Samaya. É sustentar os votos, né? Como se fosse um compromisso de sustentar os votos. E toda vez que a gente quebra isso, toda vez que a gente, por exemplo, a gente toma um refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Aí daqui a pouco a nossa conta do banco fica meio ruim. Aí a gente toma refúgio no dinheiro, né? Ah, dinheiro, por favor, venha para mim, me proteja. Isso aqui. Então é como se a gente estivesse quebrando o voto de refúgio que a gente fez no Buda no Dharma e na Sangha. Eu tô brincando um pouco, mas um pouco é isso, né? A gente toma refúgio no Sansara de novo, né? Que o Sansara dê certo. É como se a gente estivesse tomando refúgio no Sansara em vez de tomar no Buda, no Dharma e na Sangha. Então, uma quebra do nosso compromisso, né? Do nosso Samaya. Diane, se um impulso de raiva surge em mim, mas eu não manifesto, eu seguro, eu consigo, naquele momento, aquietá-lo, mesmo assim eu estou quebrando o meu voto? É menos grave, vamos pensar assim, é menos grave do que se você sair batendo, né? Na pessoa com quem você tá com raiva, né? Mas se você não manifesta, se você reconhece aquele impulso como um impulso de raiva e não age, vamos dizer, uma quebra mais leve, vai, né? Mas e vai continuar acontecendo. É por isso que é impossível praticamente a gente não quebrar os votos, né? Mas vamos pensar, os Budas, os Bodhisattvas, os grandes Bodhisattvas, nem surge o impulso de raiva do outro, né? Então, esse seria nosso objetivo, vamos dizer assim,
né? Porque Nem surgir a raiva, né? em algum desses ensinamentos, eu ouvi essa coisa que eu não tenho que esconder a minha raiva, mas eu tenho que transmutá-la. Só que eu não sei transmutar a minha A raiva. gente não sabe. Não, então, mas são várias. Esse é um assunto longo, né, pra gente conversar. O Geshe Pende fala muito sobre isso, né? Quando você voltar nos ensinamentos do Geshe Pende, você vai ver. É, a gente não deve esconder, porque não adianta, é como se a gente estivesse jogando sujeira debaixo do tapete, né? Porque quando surge a raiva, é porque alguma coisa, alguma estrutura nossa interna ali está sendo tocada, né? E enquanto a gente não olhar para essa estrutura interna, para essa sensibilidade, vulnerabilidade nossa, a aflição da raiva, ela vai continuar surgindo, né? Mas quando a gente ouve, não é bom esconder, não quer, você já sabe também que não significa que a gente tem que expressar do jeito que ela vem e sair por aí destilando esse veneno, né? Então, transmutar são várias coisas que a gente pode fazer com a raiva, né? Uma delas que o Lama Wallace sempre diz, sempre ensina, é que a gente observe a raiva como um fenômeno que surge na nossa mente, no nosso corpo, e que se a gente não jogar gasolina nele, ele se desfaz, se dissolve, né? Então, essa é uma maneira, é estabelecer a mente no estado natural, no meio da raiva, que não é fácil, né? Por isso que a gente precisa treinar quando tá tudo mais ou menos bem, né? Agora tem outras coisas, a gente pode aplicar antídotos também, a gente pode virar aquilo em amor, que é outra forma de lidar, né? Aplicar o antídoto para a raiva, que é cultivar a bondade amorosa, naquele momento ali, né? E tem sempre o recurso da sabedoria também, né? De olhar para qual é a causa dessa raiva e ver que isso é baseado na ignorância. A base da raiva é o nosso autocentramento. Sempre, né? E alguma coisa que incomoda o bem-estar do nosso eu ali, que se sente separado, que se sente necessidade de se defender e tudo mais, enquanto esse autocentramento existir, a raiva vai surgir, né? Então tem também essa contemplação. Então, não é que a gente deve fazer uma, outra, a gente deve fazer tudo junto, porque a gente tem que usar todos os recursos que a gente tem, né? Para lidar com as aflições da mente, né? Primeiro, reconhecer que é aflição mental, né? Isso já é um grande passo, porque a raiva, especialmente, ela se auto justifica sempre, né? A gente sempre se sente no direito de sentir raiva. Pá, mas a pessoa também aprontou isso, aqui, tem um monte de razão para sentir raiva. Mas o fato é que a gente está manifestando uma aflição da nossa mente, né? Isso vai nos prender no samsara. Por mais que a gente ache que tem razão, né? E por mais que a gente ache que o outro tá errado, né? Tá bom, mas e daí? Vou ficar no samsara por causa disso, né? E provavelmente vou puxar o pé do outro também, né? Porque raiva contagia, raiva desperta raiva, né? Então, além de a gente continuar no samsara, a gente prende o pé do outro no samsara também, né? Então, a gente precisa primeiro reconhecer como isso, né? E aí, como o Geshe Pende diz, cultivar a renúncia disso. Renunciar às aflições da mente. É super bonito. Depois dá uma olhadinha nos ensinamentos do Geshe Pende sobre renúncia. Tem lá todo mundo pode olhar também. Tem no YouTube da Tibet House. O próprio autocentramento é uma quebra de samaya. Pois é uma quebra de samaya, mas que horas que a gente vai parar de quebrar o samaya, né, do autocentramento? Só quando a gente se iluminar. Vai ser o último que a gente vai deixar de quebrar, né? Então, pessoal, quebrar samaya, a gente vai continuar quebrando. Não é assim, vou continuar quebrando, então que se dane o samaya. Não é isso, né? Mas a gente entender que a gente vai continuar quebrando. E cada vez que a gente perceber que quebrou, a gente percebe, se arrepende, renova o voto e segue. É isso. Por isso que a gente renova o voto todo dia. Todo dia a gente faz voto de bodhicitta, né? A prece de bodhicitta que a gente faz é a renovação de voto de bodhisattva. Mas a gente vai quebrar toda hora, né? Gê. Ô, Gê. Aqui. Pode falar, Flor. Alessia, então, primeiro. Fala, Alessia. Eu queria dar um testemunho meu, que quando, há 20 anos atrás, eu conheci o Shagdu Rinpoche. E eu era muito raivosa, diminuí bem com as práticas, mas ainda sou um pouco ou muito, às vezes. Então, ele falou o seguinte, que nós precisamos de pensar nas 6 perfeições.
O, entre aspas, contrário das 6 perfeições são as aflições mentais. Elas andam todas juntas. Quando a gente está só vendo a raiva, que nós não estamos vendo ainda a inveja, não estamos vendo ainda as outras. E por isso pode nos impedir de praticar as 6 perfeições. Então, não é só raiva, a gente não tem só raiva, a gente dá conta de só ver a raiva, mas é tudo. Né? Então, os outros professores falam, na hora que você está vendo que você está enfurecendo, você já pensa naquilo e já solta. Né? Esse Então, é um isso método. que eu aprendi com o Shagdu, que me ajudou muito. Muito bom, obrigada, querida. Tudo Fala, junto, Flori. nada é separado. Nossa mente é que separa. E não é só a raiva, que vai andando, a perfeição, a iluminação está ali junto. Só que a gente não vê por enquanto. E aí, só lembrando que o Lama Alam, né, coloca a importância da gente começar, quando a gente começa realmente a fazer as práticas de olhar para a nossa mente e ver, descolar, né, a nossa condição mais favorável, que seria essa mente mais ampla, dessa mente que está presa a esses movimentos todos, né, que gera todas essas aflições, a gente nem entende o que é uma aflição mental mesmo, ele lembra, né, é como se fosse um vírus. Se a gente soubesse que a aflição mental é como uma doença infecciosa, que realmente causa muito dano para nós, aí a gente renuncia às aflições mentais. Mas aí a gente tem todo um processo de reconhecimento, como a gente falou, né? Primeiro a gente vai reconhecer, ver como é que a nossa mente opera e quais são os prejuízos que ela traz, porque não é só uma raiva, a raiva as aflições distorcem a mente, tanto para negatividade como para positividade também. Se a gente está operando com o desejo, apego, a gente só vê qualidades do outro, a gente não vê as negatividades. Nossa mente fica distorcida. Mas a gente não costuma ver a nossa mente, a gente não tem essa familiaridade com o que acontece internamente. A gente se confunde, se identifica, bem confuso esse processo interno. A prática vai ser para a gente deixar claro isso. E cada vez que a gente consegue ver, entende o que é uma aflição, o que é que aflige na aflição mental, a gente vai renunciar, porque ela é uma infecção mesmo, a doença causa muito, muito problema, né? Ele diz, é importante a gente ver isso, né? Entender isso, a gente vai compreendendo aos poucos, né? Fala, Lívia. Ei, eu falei do autocentramento, porque eu não sei, às vezes é até comum, quando eu comecei com as práticas com vocês e do Nodro, o estudo do livro do Shantideva, o incômodo do autocentramento, ele está cada vez maior, assim, para mim. Eu me vejo muito autocentrada e, assim, é algo que eu fico pensando assim, como que isso é trabalhado, aí eu volto para a prática, mas o tempo todo isso passa pela minha cabeça. Então, assim, é mais... É para passar mesmo. É mais uma confissão, assim, porque a gente vai estudando, a gente vai vendo e fala, puxa vida, quando você não quer, às vezes, ir em tal lugar, e porque tem pessoas lá que você pode passar um risco, alguma coisa assim. Então, assim, é o que vem me atormentando um pouco. Que bom, isso é um bom sinal. Amores, vamos fazer as preces, porque eu só quis fazer um preâmbulozinho da prece. Vamos começar a prática direito. Vamos fazer as preces, a prática. Daí a gente depois segue, tá? Então vamos lá. Então, a gente toma uns instantes para deixar toda a mente conceitual acalmar um pouco. Solta um pouco as preocupações, as dúvidas. E desse lugar mais calmo, então nós sentimos a presença de Guru Rinpoche, forma do nosso lama. Mais do que visualizar, é sentir a presença, é sentir que nós estamos sempre na presença de Guru Rinpoche. A gente se abre para isso.
por meio da prece das 7 linhas. E a gente pede ajuda para Guru Rinpoche, para que a gente possa identificar as nossas aflições, o autocentramento, que a gente possa, o mais rápido possível, ir nos livrando de tudo isso. A gente pede ajuda para Guru Rinpoche. E se abre para receber as bênçãos de Guru Rinpoche. A gente toma refúgio, depois a gente faz a prece da Bodhicitta e a gente segue nas preces. Então, a gente faz a prece de refúgio uma vez em português, uma vez em tibetano, uma vez em silêncio, sentindo que a gente toma refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, na figura do Lama. Namô. No Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das 3 joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Namo Lama Deshe Dupe Ku Concho Songi Ranjin La Nadan Dodru Senche Nam Janchu Bardu Kyapsuchi. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar, Bodhicitta, e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Semke drowa kondontu lama sangye drubneni ganla gandu trinleki drowa drowar damchao. Guru, deidades pessoais e daquines, por favor, aproxime-se e acomodem-se sobre assentos de sol, lua e lótus. Com meu corpo, fala e mente, eu presto homenagem com reverência. Faço oferendas externas, internas e secretas. Reconheço e exponho meus samayas quebrados e degenerados, faltas e obscurecimentos. Regozijo-me na prática do mantrayana secreto. Por favor, girem a roda do Dharma do mantrayana secreto que amadurece e libera. Eu rogo, não passem para o Nirvana, mas permaneçam. Dedico a essência aos seres sencientes, possamos nós realizar a natureza Vajra perfeita. Na fronteira noroeste de Udiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padma Sambhava que alcançou o espantoso Supremo Siddhi. Está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Hong Argen Ugi Nubjan Sam Pema Gesar Dompola Yam Saint Chogi Ngadrubnye Pema June Shesudak Kordu Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadrubki Jengi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hong Hong Orgen Ugi Nubjan Sang Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Madrubnye Pema June Shesudak Kordu Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadrubki
Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Hum Orgen Yugi Nubjan Sang Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Modrumye Pema June Shesudrak Kordo Kandro Mampur Keki Jesu Dadruki Jinge Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Agora nós recitamos um mala do mantra do Guru. Enquanto nós recitamos, nós nos abrimos para receber as bênçãos de Guru Rinpoche, que irradiem todas as direções para todos os seres. Om Ahom Vajaguru Pema Siddhi Hum, Om Ahom Vajaguru Pema Siddhi Hum, Om Ahom Vajaguru Pema Siddhi Hum, Om Ahom Vajaguru Pema Siddhi Hum. Om Ahom Vajaguru Pema Siddhi Hum. Agora nós recebemos as 4 iniciações, uma sílaba Om branca na fronte do Guru Rinpoche, irradia uma luz branca que penetra pela nossa testa, permeia todo o nosso ser e purifica todos os obscurecimentos de corpo. Uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, irradia uma luz vermelha que penetra pela nossa garganta, purifica todas as ações negativas, obscurecimentos de fala. Uma sílaba Rum azul no coração de Guru Rinpoche, irradia uma luz azul que penetra pelo nosso coração, permeia toda a nossa mente, todo o nosso ser e purifica todos os obscurecimentos de mente. E por fim, pelos 3 pontos do lama, irradiam as 3 luzes que penetram os nossos 3 pontos, purificando os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente. O Rinpoche então passa para o topo da nossa cabeça, olhando na mesma direção que nós, diminui em tamanho, se dissolve em luz, desce pelo nosso canal central até o nosso coração,
nós nos tornamos indivisíveis de corpo, em corpo, fala e mente. Vajra de Guru Rinpoche. Reconhecemos a nossa própria face. Agora, se vocês quiserem mudar de posição, nós vamos fazer a prática, então. As soon as you hear the bell beginning the session, I invite you to let your first response be to relax, to loosen up. Assim que nós escutamos o sino no início da sessão, ele nos convida para que isso seja um sinal para que nós possamos relaxar, soltar. And let your awareness descend from where it's probably been located up in your head down to the ground. Deixe que a sua consciência, provavelmente localizada na região da cabeça, desça pelo espaço do seu corpo até o contato com o chão. And now with fewer words, let your awareness permeate the body. E agora, com menos palavras, permita que a sua consciência permeie o seu corpo. And settle your body in a posture of ease, of stillness and vigilance. E deixe que o seu corpo se tranquilize em uma postura de conforto, relaxado e quieto. And relaxing deeply into the breath, settle your respiration. Release your breath all the way through to the end. Solte a sua respiração até o finalzinho da expiração. And release whatever thoughts or images may come to mind. E solte qualquer imagem, qualquer pensamento que surja na sua mente. And allow yourself, when it comes to settling the mind in its natural state, allow yourself the leisure and the opportunity to release all concerns about the future and past. E ao estabelecer a mente no estado natural, permita-se ter a oportunidade de soltar qualquer expectativa e qualquer medo com relação ao futuro
ou ao passado. And for this short time, grant yourself the freedom to allow your awareness to rest carefree in the present moment. E por alguns minutos, por alguns instantes, permita-se ter a liberdade de deixar a consciência repousar sem qualquer preocupação no momento presente. And in this freedom from grasping, awareness is naturally still and naturally clear. E livre de fixações, a consciência é naturalmente quieta e naturalmente clara. So become familiar with this experience of awareness simply at rest, resting in its own place, holding its own ground. Familiarize-se com essa experiência de a consciência repousar em sua própria base, sustentando-se em sua própria base. Without being drawn out to appearances or objects of the mind. Sem ser carregado por aparências ou objetos que se apresentam à mente. Without being caught up and carried away by thoughts, memories, desires. Sem ser aprisionados e carregados por pensamentos, desejos, lembranças. Awareness simply at rest. Consciência simplesmente repousando. Still and clear. Em quietude e clara. And self-knowing in the sense of being aware of being aware. E sabendo, estando consciente de estar consciente. Let this be the primary focus of this practice, ever so simple. Deixe que esse seja o foco principal dessa prática, tão simples. Awareness still and clear. A consciência quieta e clara. And knowing itself. Conhecendo a si mesma. Resting in the awareness of being aware. Repouse na consciência de estar consciente.
But now, since you're not very likely in very deep samadhi, to the point that you're oblivious of your body and the environment, Mas agora, como você não está provavelmente profundamente absorvido, removido da consciência do seu corpo e do ambiente, the light of awareness spills out, outside of awareness itself. a luz da consciência extravasa para fora da própria consciência. And without deliberately looking outside, you're bound to be aware of the rhythm of the breath. E sem deliberadamente focar nada no mundo externo, você pode estar consciente do ritmo da sua respiração. So with your awareness primarily resting right where it is, knowing itself, Então, com a consciência principalmente repousando em sua própria base, no seu próprio lugar, conhecendo a si mesma, with your peripheral awareness, simply take note of the rhythm of the breath. com uma consciência periférica, simplesmente note o ritmo da respiração. Simply noting breath by breath when the inhalation is occurring, when the exhalation is occurring. Simplesmente notando a cada respiração quando a inspiração está acontecendo e quando a expiração está acontecendo. And when the in-breath is short, quietly, without talking about it mentally, simply note that when the in-breath is long, note that it is long. E quando a inspiração for curta, sem nenhum discurso mental, apenas note que ele é curto. E quando a expiração for longa, apenas note que ela é longa. And when the out-breath is long, note that it is long. E quando a expiração for longa, note que ela é longa. As your body and mind is Conforme o seu sistema de corpo e mente se acalma, your body will need less air. seu corpo precisará de menos ar. And the breath may become shallower. E a respiração pode se tornar superficial. So when this occurs, and when the in-breath is short, simply note that it is short. Então, quando isso acontecer e a inspiração for curta, apenas note que ela é curta. And when the out-breath is short, note that it is short. E quando a expiração for curta, apenas note que ela é curta.
but from your core, set your mind at ease. Mas na sua essência, estabeleça a mente à vontade, confortável, Loose and relaxed, solta e relaxada, free of hope and fear. livre de esperanças e medos. Awareness at rest in stillness, A consciência repousando em quietude, in clarity. clareza. And resting ever so simply in the awareness of being aware. E repouse simplesmente na consciência de estar consciente. And just with your peripheral awareness, almost out of the corner of your eye, so to speak, just gently take note of the duration of each in and out breath. E com essa consciência periférica, como se estivéssemos observando com o canto dos olhos, apenas note quando a inspiração e a expiração são longas ou curtas. We return to the theme of stillness and motion. Retomamos o tema da quietude e do movimento. Rest in the stillness of your awareness in the midst of the movements of the in and out breath. Repouse na quietude da sua consciência em meio aos movimentos da respiração. Whatever thoughts or images come to mind, simply let them come, let them go, without doing anything about them. E quando qualquer memória, qualquer pensamento, imagem surgirem na sua mente, não faça nada. Deixe que elas venham e vão, sem qualquer tipo de ação. Without being carried away by them, do nothing to remedy them or terminate them, simply let them be. Sem ser carregado por elas, não há nada a remediar ou eliminar. Apenas deixe que elas sejam como são. Let them come and go like rainbows appearing and disappearing back into the sky. Deixe que elas venham e vão, assim como arco-íris que surgem e desaparecem no espaço. While you remain in the stillness of your awareness. Enquanto você permanece na quietude da consciência.
Oi, Janinha. Então, voltando à pergunta do Paulo, essa prática é a prática mais direta, né? Para lidar com as aflições da mente, porque as aflições da mente são como qualquer outro fenômeno mental, né? Memória, pensamento, qualquer fenômeno, é um fenômeno mental também, né? Então, se a gente desenvolve esse músculo de deixar aquilo vir embora, né? Essa é a prática mais direta, né? Como não é fácil, então a gente faz muitas outras coisas, né? A gente faz muitas outras práticas de cultivar a paciência, de cultivar a bondade amorosa, de cultivar a sabedoria, né? De relaxar o autocentramento, mas a prática raiz, vamos dizer assim, é estabelecer a mente em estado natural, né? Mesmo na presença de aflições da mente, né? Agora, só uma coisinha com respeito a Samaya, né? Essa coisa... A gente fala de Samaya normalmente no contexto do Vajrayana, né? Então, os Samayas, eles dependem da iniciação, dependem do professor que deu a iniciação, né? Então, por exemplo, tem iniciações que o Samaya é recitar prece, não sei qual mantra, não sei quantas vezes por dia, todo dia, né? Outros são mais difíceis ainda do que isso, né? Que é não procurar nenhum Buda fora de si mesmo. É o Samaya que o Lama Wala se dá. O Lama Garchen fala que o único Samaya que tem as iniciações que ele dá é manifestar o amor incomensuravelmente. Muito mais difícil do que recitar 100.000 Vajrasattva por dia, né? Muito mais difícil. Então, Samaya propriamente é isso, é no contexto do Vajrayana, né? Agora, quando a gente faz toma os votos de Bodhisattva, né? A gente está se comprometendo a agir como um Bodhisattva, Júnior, Mirim, né? E os Bodhisattvas, eles não manifestam raiva pelas pessoas, né? Fazem o voto de atingir a iluminação para liberar todos os seres. Mas acho que essa pergunta do Paulo bobear é uma das mais importantes, assim, que a gente tem que refletir, né? Porque é com isso que a gente vai ter que lidar. A Jetsuma esses dias falou, né? Isso não é obstáculo, isso é o próprio caminho, né? Não é um obstáculo ao caminho, é o próprio caminho lidar com a raiva, né? Ou com o apego, ou com a inveja, com as outras aflições. Então, bobear é a coisa mais importante. Mas não tem um método só, né? Pra gente lidar com isso. Vamos continuar lendo nosso texto sobre sobre as preliminares em comum. Oi, pode falar. A Lama Série fala o tempo todo, metaforicamente, 84.000 métodos para a gente lidar com a nossa mente, para alcançar a iluminação, para o benefício de todos os seres. Isso. Né? Isso mesmo. Então vamos ver as preliminares em comum. Então só lembrando, a gente voltou pro Dharma Tolo para estudar as práticas preliminares, né? As comuns são os 4 pensamentos transforma a mente, que do jeito que o John Limpa explica, são 3. Os 4 pensamentos são 3, né? Porque o sofrimento está perpassando todos ali, né? Mas são os 3 pensamentos que transformam a mente, vamos dizer assim, né? Então, a vida humana preciosa, a impermanência e o karma, né? E o sofrimento atravessa todos ali. Então, basicamente, os 4 pensamentos transformam a mente. Agora, as incomuns, vamos olhar, o que o do Janimpa chama de preliminares incomuns, né? Então, isso aqui que o Lama vai falar aqui estava antes de uma prática de consciência da consciência, que é a gente pode fazer no próximo encontro, por exemplo, né? Mas ele fala assim, ontem à tarde, né, do Jolimpa nos chamou a atenção para aquilo que determina se a nossa prática é realmente uma prática do Dharma ou se é simplesmente um método para tornar o Sansara mais confortável. Não é uma questão do tipo, que prática que você faz, Shiravakayana, Mahayana ou Vajrayana? É só uma coisa, motivação. Se a sua motivação é voltada para o Dharma, você pode caminhar e praticar o Dharma ao mesmo tempo. Agora, se a sua motivação é simplesmente obter conforto nesta vida, ter menos estresse, ser mais calmo, um pouco mais feliz, então mesmo que esteja praticando Vajrayana ou Dzoti, não importa, não é Dharma.
Isso aqui é mega, né? Então, se a gente tem uma motivação só de fazer, de dar uma pintadinha na parede do Sansara, não é prática do Dharma. É bom, faz bem, mas não é prática do Dharma, né? Portanto, estabelecer a motivação é como preparar-se para uma grande viagem marítima com um mapa de navegação. Para onde você vai? Onde é que você quer chegar? Sem os mapas de navegação, sem ter uma visão de um caminho em mente, você estará só dando voltas em volta do porto. Mesmo que você vá muito rápido, ainda assim estará andando em círculos, né? Há uma frase que gosto muito. Mesmo que você vença a corrida de ratos, obtendo dinheiro, prestígio, poder e sucesso, ainda assim você é um rato. Você se dá bem, mas é um rato. Portanto, mesmo que você esteja indo muito bem no Sansara, ainda assim, Sansara, né? Tá deludido. E o papel do Dharma é fazer você sair da delusão para o despertar, da falta de lucidez para a lucidez. Então, imagine que você tem a motivação realista enraizada na realidade. Aí, então, o próximo ponto, que no budismo chamamos de motivação, eu chamo de inteligência conativa. Ser sábio em seus desejos. Quando cultivamos a inteligência conativa, surge uma outra questão. Você consegue permanecer focado? Então, primeiro assim, inteligência conativa, né? Onde que eu vou colocar minha energia? Que desejos que eu vou atender, né? A gente, se bobear, passa a vida inteira atendendo aos desejos das 8 preocupações mundanas, né? Ter mais poder, ter mais fama, ter mais dinheiro, ter mais reconhecimento, né? Então, se a gente só faz isso, na visão que o Lama está apresentando aqui, falta inteligência conativa. A gente não está colocando a nossa energia na prática do Dharma. A gente vai morrer, pessoal. E daí vai renascer no Sansara outra vez, né? É simples assim. Ou seja, eu me peguei, né? Pensando nisso, assim. A gente se preocupa muito, por exemplo, eu me preocupo muito quando alguém tá doente. Ou sei lá, com perder um dia, não ter dinheiro para, sei lá, pagar não sei o quê, plano de saúde, sei lá o quê, né? Preocupo muito com isso. Eu não me preocupo na mesma medida em morrer sem ter atingido a iluminação, que é o que o Lama fala, né? Vamos, pessoal, vamos atingir a iluminação nesta vida, né? Eu não me preocupo na mesma medida, sabe? Eu tô fazendo uma confissão aqui, né? Deveria, né? Aliás, eu deveria só me preocupar com isso. Deveria só pensar, eu vou morrer e não vou ter avançado nada, né? Eu vou estar no mesmo ponto que eu vou sair com a mesma coisa na mão, né? Que eu entrei, quer dizer. Essa deveria ser uma preocupação maior, né? De nós todos, assim, né? Mas eu não sei vocês, mas no meu caso, às vezes eu me pego ao contrário, assim. Então, bom, isso é falta de inteligência conativa, né? Se manifestando de um outro jeito, mas é uma falta de inteligência conativa. E também tem a ver com o tempo, não só com o tempo, sabe? Mas, porque assim, a gente pode pensar assim, bom, inteligência conativa é dirigir minha energia para a prática, né? Nota 10 de inteligência conativa seria isso. O que não significa dizer que a gente vai ficar sentado na almofada o tempo inteiro, fazendo prática de meditação. Mas significa que o tempo todo a gente está usando aquilo que acontece com a gente para praticar. Coisas diferentes, né? Paciência, a bondade amorosa, alguma coisa, né? Sempre dá para praticar alguma coisa, né? Fala, Ana. Mas isso é uma reflexão que eu faço, né? Por que eu fico tão preocupada, por exemplo, em não ter aquele dinheiro e querer mais dinheiro para não ficar sem dinheiro? E essa preocupação não é tão grande, é grande, mas não tem o mesmo peso. Deve ter uma nuvem aí, tem, lógico, chama delusão. Chama delusão, chama ignorância na visão budista. É isso aí. É isso mesmo, Aninha. Não é que a gente vai se dando dinheiro, né? Mas não, é uma questão de prioridade, né? Então, quando a gente prioriza o Dharma propriamente, as nossas preocupações mudam um pouco, né? Não é que a gente não vai se preocupar mais com as coisas mundanas, né? Mas... pois é, mas eu acho que é porque eu não tenho noção exatamente da coisa. Porque se eu tivesse, a preocupação seria maior. Então, mas essa noção, Ana, são justamente essas preliminares. Que não sei por que chama preliminar, porque é a coisa mais importante que tem. Porque o que as preliminares estão dizendo? Olha,
Você, Aninha, você ganhou esse corpício aí e é raro. Você ter a condição de praticar é uma coisa rara. Você ter encontrado professores é uma coisa rara. Você ter um marido que te apoia é uma coisa rara. Você ter uma sanga que te apoia é uma coisa rara. Esse é o primeiro pensamento que transforma a mente. Né? O segundo é raro e vai acabar. Essa situação boa toda vai acabar. O barco vai virar. Na pior das hipóteses, quando você morrer. Então, é impermanência, né? Terceiro pensamento, eu não sei para onde meu karma vai me levar. Então, se a gente realmente, isso que você está falando, se a gente tivesse noção mesmo, as nossas prioridades se invertiam. Mas não é, eu entendo, porque não é simples, né? A gente pode pensar assim, mas minha vida... Eu tô lendo um livro maravilhoso de uma praticante, uma grande praticante, né? A Márcia... Eu acho que é a Márcia Schmidt-Binder. Ela tem um nome em tibetano que é Márcia Denchen... Ela era tradutora e aluna do Tuku Orgyen Rinpoche. Um grande professor, né? Pai dos Rinpoche todos aí. Mingyur Rinpoche, Chokini, Matsokini Rinpoche. E ela era é um livro lindo, né? Que chama The Gypsy Yogini. A Yogini cigana, né? E é um livro sobre os erros dela como praticante. E ela fala assim, olha, quando encontrei o budismo, eu achei que o Buda não estava falando comigo, sabe? Porque eu não acho que a minha vida é um sofrimento. Ela é muito honesta, assim, sabe? Com as coisas que ela sentia durante a prática, né? E a gente pode sentir isso também. Falar, tá bom, é sofrimento. Se eu me esforçar muito, eu entendo. Mas o fato é que a minha vida não é uma desgraça completa. Né? Então pode ser que a gente não... Mas, pô, a gente vai esperar chegar nesse ponto. Acho que não dá mais tempo, sabe? Se chegar nesse ponto. Mas eu acho super maravilhosas essas reflexões, sabe? De falar, pô, mas... Talvez, sei lá, por que eu priorizo mais ganhar dinheiro, ou tenho mais medo de não ter dinheiro do que de não atingir a iluminação, né? Se a gente pensa nisso, já fica ridículo de saída, né? Só de a gente pensar nisso, bom, mas eu me preocupo mais em não ter dinheiro do que em atingir a iluminação? Como assim? O que tá errado? Tem alguma coisa que tá errada. Então, primeiro, tem outra coisa também, que ela fala também no livro. Ela dá umas receitinhas, assim, sabe? Então, tipo, primeira coisa que ela coloca... É possível atingir iluminação em uma vida. E a gente também não acredita nisso. Eu já me peguei várias vezes falando isso pro Lama e apanhando. Na cara. Literalmente. Brincando. Ele fez uma vez na minha cara, o Lama Lomolas. Porque eu falei, não vai dar tempo, Lama. Acho que eu vou partir pro plano B, que é rezar para renascer em Sukhat. Porque a gente precisa primeiro acreditar que sim, que é possível, né? Então tem muitos erros, assim, mas a gente só vai pegar esses erros na nossa vida, na nossa prática, se a gente olhar e fizer essas perguntas que você está se fazendo. Senão a gente fica lendo os livros, que lindo, vamos rezar para do John Limpa, e essas coisas que estão puxando o nosso tapete, né, a gente não vê. Opa, como é que eu faço, se eu sinto raiva, como é que eu lido com a raiva? Pô, a gente não nasce sabendo isso, pelo contrário, né? A gente nasce e passa a vida, a turma reforçando a gente. Depois eu coloco. A Marcela colocou. É isso aí, Confessions of a Gypsy Yogini. É maravilhoso. Eu tô no trabalho com o Vitor de traduzir. Vamos ver se consigo convencer. Sempre tem um trabalho de convencimento, né? Mas é isso, fofuras. Vamos seguir um pouquinho aqui. Então tem essa história da prioridade, né? Então, isso tem a ver com a inteligência cognitiva. Mas aí, vamos supor que, tá bom, eu cultivei a inteligência cognitiva. Já entendi, é isso mesmo, vou priorizar. Isso surge uma outra questão. Você consegue permanecer focado? Nesse mundo, nós sabemos o quanto é fácil se distrair. Não é focado na almofada, é focado nas prioridades da vida mesmo. Né? Parece que a modernidade foi desenhada para nos manter o mais distraídos possível. Ficamos mais e mais tensos, agitados e difusos. Por isso, é claro, dispersos, né? Por isso é claro que ficamos cansados, estressados e a mente se torna embotada, sonolenta e aí adormecemos. Então depois acordamos, ficamos mais tensos, mais agitados, mais cansados, dormimos novamente. Isso se chama samsara. O samsara do dia a dia. De dia a vida, à noite a morte. O samsara continua até mesmo quando estamos dormindo.
quando entramos em um sonho, inconscientes, deludidos, aí morremos no sonho, voltamos a dormir, renascemos em outro sonho, deludidos e ignorantes de novo, voltamos a dormir, samsara implacável. Isso realmente é um ciclo vicioso. Então é isso, pessoal. Isso aí que chama preliminar, mas deveria ser a prática principal nossa, assim, né? Refletir sobre isso, né? E cada vez que a gente pega um texto, ou cada vez que a gente ouve um ensinamento, a Ana e o Paulo assistiram os ensinamentos do Geshe Pende. Muita gente, a Lívia, muita gente assistiu, a Flori, a Nina. O Geshe Pende, ele é muito maravilhoso, sabe? Para tratar desses temas, assim, das preliminares, né? E a gente precisa ver 1000 vezes esses ensinamentos, sabe? Ouvir de novo ele falar sobre renúncia, autocompaixão. Ele fala que renunciar à raiva, renunciar às aflições da mente é uma prática de autocompaixão. A prática de autocompaixão que ele ensina é isso. É a gente se convencer de que a gente precisa se livrar das aflições da mente. É lindo de morrer. É preliminar no sentido de fundação, mas não é essa ideia que dá, né? Prática preliminar dá a impressão que você vai fazer rapidinho para poder fazer depois uma outra coisa. Não é. Construir essa fundação sobre o samsara, né? A gente precisa primeiro dar uma limpada, né? É tipo é como se a gente tivesse um terreno maravilhoso, cheio de lixo. Né? Aí a gente vai construir um prédio lá. Primeiro a gente tem que limpar o lixo para enxergar como é que é o terreno, o tamanho que ele tem direito, né? Então, daí fazer as preliminares, né? Que é a fundação, que é construir a fundação do prédio. Nem pular pro capítulo principal, exatamente. Nem se achar praticante de Dzogchen, né? Sem fazer as preliminares. Não dá, pessoal, não dá. Gente, tô com uma coceira nas costas, não sei o que acontece. Ai. Ô, Gê. Oi. Quem tá falando? Oi, Cris. Fala, querida. Você me permite falar uma coisinha que ajuda bastante assim, na reflexão dos 4 pensamentos? Por favor. Pelo menos a mim me ajudou muito. A aprofundar, né? O fato da gente ser humano, né? Então, a gente tem o karma de ser senciente, ser humano. A gente não tem karma de mosquito. Nesta vida, pelo menos, né? Karma de animal, né? O reino humano é muito próximo ao reino dos animais. Então, é o reino que a gente mais tem referência para fazer contrapontos, né? Então, uma coisa que eu vejo, quando vi isso, achei muito importante, é ver o ser humano, ver a nós, seres humanos, como homo sapiens. E ter uma visão do passado. Inclusive, quando eu tenho uma visão do passado, que eu me transformo num homo sapiens lá do tempo do onça, até os agregados, as emoções, elas têm um outro sabor. Porque, por exemplo, a raiva para o Homo sapiens, lá das cavernas, né, nos primórdios, ela era um sintoma, um sinal de alerta. Passa um leão e eu tenho que salvar meu filho, né? Então, eu, obviamente, vou pegar uma lança. Então, começa a questionar, né? A gente começa a questionar como estamos hoje, né? Como seres humanos. Não passamos de seres sencientes. E talvez estejamos, assim, bem nesses tempos de degenerescência, bem embotados, a ponto de não ver o sofrimento do reino humano. A gente não para quieto um minuto na cadeira. A gente tem que levantar, é uma coisa impermanente mesmo. A gente tem que levantar, caminhar. Até o médico vai dizer para você, não fique mais do que 1 hora sentada. Digo, quero ficar assim, eu quero meditar 4 horas. Né? Mas não pode, porque o corpo do ser humano não aguenta. Né? Então, essa reflexão,
eu acho importante que a gente desenvolva e aprofunde, sabe? Ela vai levar a uma compreensão real do sofrimento que é ser senciente, ser humano, né? É isso mesmo, a gente precisa refletir muito sobre tudo isso. Bueno, vamos passar direto para o ponto em que o Lama vai explicar as preliminares incomuns, porque ele faz uma longa explicação da prática que a gente fez esse dia, né? Então a gente não vai fazer muito sentido para a gente aqui. Bom, aí ele fala assim, existem práticas preliminares específicas para o Vajrayana, mas o John Limpa, aqui nesse texto semi-autobiográfico, diz que para praticarmos verdadeiramente o Dharma e não apenas tornarmos o Sansara mais confortável, esses 3 pontos são indispensáveis, né? Esses 3 pontos que ele vai falar agora, eu acho. Mas agora sabemos que esse texto todo é sobre o Dzogchen, e esse é o pináculo dos ensinamentos budistas, é o pináculo do Vajrayana. Está aninhado no contexto do Vajrayana. E assim como há práticas preliminares específicas que preparam você para o Vajrayana, também há preliminares que preparam para o Dzogchen. Vamos agora, então, passar para essas preliminares incomuns. Então, as preliminares do Vajrayana, para quem conhece, é o Nondro, mais que todo mundo conhece, que é mais conhecido, que são as acumulações, 100.000 prostrações, oferendas de mandala, Vajrasattva, Guru Yoga e Guru Yoga. Então são as prostrações, né? E refúgio e bodhicitta bom, as 100.000 acumulações de cada uma dessas práticas, né? Então são práticas específicas para o Vajrayana, né? Aqui agora o John Limpa vai falar sobre as práticas incomuns que são específicas do Dzogchen, né? Então, se você reconhece que cada uma das preliminares, segundo o Lama Wallace, não é necessário a gente fazer as preliminares do Vajrayana, as 100.000 acumulações de cada uma das práticas. Não é necessário. Mas ele nunca vai desencorajar a gente. Fala, não. Se você falar para ele, eu queria fazer, ele vai falar, vai com Buda, pode fazer, né? Mas ele não, como o do John Limpa, não fala disso também, o Lama também não diz que essas práticas das acumulações são necessárias, né? Mas não são inúteis, não quer dizer que não sejam boas, não sejam maravilhosas, não quer dizer nada disso. Significa que para o caminho que o do John Limpa ensina, elas não são parte desse caminho necessárias, né? Como parte do caminho. Tendo estabelecido esses ensinamentos como sua fundação, os 4 pensamentos transformalmente, com devoção constante, ofereça preces e súplica ao seu guru. Então, o primeiro ponto aqui. O papel do professor no Shravakayana é muito importante, ele te mostra o caminho. No Mahayana, o guru é indispensável, mas no Vajrayana e no Dzogchen, o papel do guru é central. Guru Yoga é essencial para a prática. Fundir a nossa mente com a mente do guru, essencialmente. Essa é a prática mais importante que tem no Dzogchen e no Vajrayana também. Externamente imagine. Aqui entramos no reino da imaginação, da possibilidade. Imagine seu guru no topo da sua cabeça. Imagina o Alan Wallace no topo da sua cabeça. Um dos mestres mais importantes de Shagdu Toku Rinpoche foi Dilgo Khyentse Rinpoche, certo? Perguntou pro Lama Santen. Certo, Lama Santen? Um dos grandes mestres Dzogchen do século XX, Dilgo Khyentse Rinpoche. Ele também era o principal lama Dzogchen de sua santidade, o Dalai Lama. Dentre todos os lamas que sua santidade poderia escolher, ele escolheu Dilgo Khyentse Rinpoche. E ele era enorme, muito grande. Vocês procurem na internet. Ele é realmente alto, grandão, ele é gigante, né? Era, né? Imagine, muito grande. Agora imagine Dilgo Khyentse Rinpoche sentado na sua cabeça. Catastrófico seria. Portanto, aqui vai um aviso. Não reifique o seu guru. Não acha que é o Lama... O Alan Wallace também, ele é gigante, né? Imagina o Alan Wallace sentado na cabeça da gente, né? Então, óbvio que não é isso. Não reifique o seu guru. Não tem carne e osso, né? Visualize algo que não tem existência inerente. Caso contrário, seria uma tolice. Teria que ser um Schwarzenegger, né? Então, imagina um corpo de luz. O nosso guru com um corpo de luz no topo da nossa cabeça. Internamente, visualize o seu próprio corpo como o guru. No aspecto secreto, transfira repetidamente suas próprias energias vitais, seu prana, seu chi, mente, consciência, e funda-os de modo não dual com a consciência primordial não conceitual da mente de seu guru. Esse é o primeiro ponto. Então, vocês veem, ó, essa aqui é a primeira preliminar em comum.
é muito mais difícil do que fazer 100 mil prostrações, 100 mil oferendas de mandala. Assim, é uma prática muito mais... na verdade, a prática de Guru Yoga, nas preliminares do Nondro do Vajrayana, ela é a última prática, né? A gente faz 1000 práticas antes de fazer a prática de Guru Yoga, que está dentro do Nondro também, né? Então, não são práticas simples, né? Esse é um texto muito conciso. Há muito significado nessas palavras. Se você visualizar seu guru, seja qual for a aparência que ele ou ela tenha, isso é uma tolice. Não faz sentido nenhum. E não é Vajrayana. Externamente, seja o seu mestre, como digo, Khyentse Rinpoche, Buda Shakyamuni ou Padmasambhava, ele é só um objeto. Na maioria das vezes, externamente, todos eles parecem bem comuns. Mesmo Buda Shakyamuni, para alguns, era parecer bem comum. O tema central da vacuidade é que suas percepções são sempre relativas à sua própria mente. Voltamos para a vida do Buda. Ele atingiu a iluminação perfeita. Permaneceu repousando nesse estado desperto por 49 dias. Então, por compaixão, ele se levantou do seu assento, buscou por seus antigos companheiros em Sarnath e se pôs a caminhar como um mendigo comum de Bodh Gaya até Sarnath, que é uma longa jornada. Porque Indra Brahma, o grande Deus, pediu que ele girasse a roda do Dharma. Era o Buda, mas externamente era o mendigo caminhando até Sarnath, vestido como um asceta. E certo dia ele cruzou um outro asceta e casualmente disse: "Olá, amigo, qual é a sua tradição? Quem é o seu mestre?" E o Buda disse algo como: "Eu sou completamente desperto. Para mim, os reinos da existência chegaram ao fim. Eu estou livre." E o asceta então disse: "Então tá bom. Valeu, tchau. Boa sorte, né?" Ele não viu o Buda, ele não enxergou o Buda, né? Simplesmente foi embora, sem brincadeira. Se você visse alguém com 32 marcas maiores e 80 marcas menores e dissesse: "Eu estou completamente desperto", você diria: tá, e ir embora. Você ao menos perguntaria: onde que você bateu com a cabeça, né? Mas o cara simplesmente se mandou. Mas o que ele viu? Vocês acham que ele viu o Buda com 32 marcas maiores e 80 menores? O Lama Santa brinca que o Buda tinha uma aura em volta dele, assim, né? Se a gente enxergasse uma pessoa andando na rua com uma aura, né, maravilhosa, que emanava amor e compaixão, a gente não ia achar que era uma coisa qualquer, né? Mas a gente não veria se a gente não tivesse olho para isso, né? Karma para isso. A gente não veria. Então, era isso. As pessoas também não viam o Buda. Eles viam um mendigo, que parecia até meio doido, né? Que falava: os reinos todos desapareceram. Beleza, tchau. Era isso, né? A gente não teria karma, talvez, para ver o próprio Buda, né? E era o Buda Sakyamuni. Então, o que vemos? O que nós vemos é o que somos capazes de ver com os obscurecimentos da nossa própria mente. A Kandrolá, quando ela viu o Dalai Lama, ela vê a Avalokitesvara de 1000 braços. Ela não vê o Dalai Lama. Ou um japinha, assim, engraçadinho, fofinho. Ela vê a Avalokitesvara de 1000 braços. Então, cada um vê o que pode, né? Então, o que vemos é o que somos capazes de ver com os obscurecimentos da nossa própria mente neste momento, né? Agora, se nós encontrarmos um grande ser, se nós encontramos um grande ser, um mestre com profunda realização, como digo Khyentse Rinpoche, Sua Santidade Dalai Lama ou Yanten Rinpoche, que de fato tem uma realização incrivelmente profunda, se encontramos uma pessoa assim, não todos, mas a maioria de nós é afetada pela simples presença desses seres. Pode ser que a gente não veja o Avalokitesvara de 1000 braços, né? Mas encontrar o Dalai Lama é uma coisa que difícil de passar batido, né? Quando falam a partir da profundidade da sua sabedoria direta, isso tem um impacto tremendo. E quando aparecem como corporificação de bondade e compaixão incondicionais, como por exemplo Sua Santidade Dalai Lama, isso provoca um profundo impacto. Se além disso, assim como Padmasambhava e outros mestres da história, eles manifestarem clarividência, siddhis e habilidades extraordinárias, o impacto é ainda maior. Portanto, se você tem essa oportunidade de encontrar mestres assim, pode realmente surgir uma sensação de maravilhamento, de reverência, de uma certeza de que se trata realmente de um Buda. E quanto mais majestoso e incrível ele parece ser, mais diferente de nós ele parece. Esse é um ponto muito importante. Mais diferente de nós ele parece. Isso é uma desvantagem de ter um mestre dessa envergadura, tão majestoso, pois sua profunda realização pode fazer com que pareça totalmente diferente de nós. Ele é o 14º Dalai Lama. Eu sou o Alan Wallace. E o meu tuco pode muito bem ser um sapo. Já pode ser que o Alan Wallace... Foi uma palhaçada essa hora. Ele falou que ele podia renascer... O Alan Wallace falou que ele poderia renascer na próxima vida como um sapo, né? O tuco dele, né? Seria um sapo. O guru parece ser muito diferente de nós. Ele não é brasileiro, mas é tibetano. Não é comum, mas é extraordinário. Não é apenas o Alan, mas o Tuco, o Rinpoche, Sua Santidade, o Orochi.
Isso pode reforçar a sensação de que nós somos diferentes, mas de que queríamos ser como ele, e demorará muito para um dia sermos como eles. Um dia eu terei a realização do Dalai Lama, um dia. Mas por enquanto eu sou muito comum. Eu mesmo tenho uma amiga muito qualificada, com décadas de treinamento, professores maravilhosos e tudo mais, e praticado muito. Ela dificilmente dava ensinamentos, nunca se apresenta como lama. Por quê? Ela é tão experiente, amorosa, compassiva, mas a escolha dela. Eu não estou criticando. Na minha opinião, ela acha que para ser um lama, tem que ser como aquele grande lama, ou como aquele outro grande lama, ou aquele. E ela não é como eles. Para ser um lama, é preciso ser um lama. Com L maiúsculo. Há muitas bênçãos em ter um grande mestre como professor. No budismo tibetano dizemos que estamos em tempos de degenerescência. Não precisamos usar a nossa imaginação para chegarmos a essa conclusão. É só olhar os candidatos a presidente dos Estados Unidos, naquela época, né? Antes do Trump, esse retiro aqui. Então, no contexto do Vajrayana, há ensinamentos muito detalhados e extensivos sobre quem é Vajracharya plenamente, um Vajracharya, um lama plenamente qualificado para dar iniciações, transmissões e comentários. Essa qualificação plena é inacreditável. Eu ontem concedi uma iniciação, aquela que o Márcio não recebeu. Uma iniciação do Vajrayana do Lago. Você pode pensar, você tem todas essas qualificações? Aí ele falou assim, temos um termo em inglês que em português poderia ser nem a pau. Não lembro que palavra que ele falou. Não lembro que termo que ele usou, mas em português seria mais ou menos nem a pau. Não é fácil ter todas essas qualificações nesses tempos modernos. Nesses tempos de degenerescência, ter um professor Shravakayana completamente qualificado e maestria no Tripitaka, Vinaya Abhidhamma Sutra, que são as 3 cestas, né, dos ensinamentos do Buda, já seria maravilhoso. Ter um mestre Mahayana com realizações dos sutras, das 6 perfeições, que atingiu Shamatha Vipassana, seria maravilhoso. Isso também é muito raro. Um mestre Vajrayana completamente qualificado é ainda mais raro. Então, o que nós fazemos em tempos de degenerescência? Nós pegamos a raspa do tacho. Quais seriam os requisitos mínimos para ver alguém como seu guru, se você escolher esse caminho budista? Se você está pensando em escolher alguém para ser o seu guru, essa pessoa deve ter 2 qualificações. Deve ser alguém que tenha maior compreensão e experiência que você, né? Se a gente quer alguém para ensinar a gente, ele precisa saber um pouco mais que a gente, né? Isso é senso comum. Se ele estiver no mesmo nível que você, ela é seu amigo do Dharma, mas você não segue essa pessoa. Essa pessoa deve estar pelo menos um passo na sua frente no caminho da iluminação. Realização. Ele está falando. Não é uma pessoa que sabe mais, que participou de mais retiro que você. Não é isso. Realização. Deve ensinar por compaixão. Simplesmente querendo ajudar, servir o Dharma e os seres sencientes. Se essas 2 qualidades estiverem presentes, então você pode autenticamente aceitar essa pessoa como seu guru e seguir a orientação dessa pessoa. Agora, um guru Vajrayana deve ter essas 2 qualidades com certeza, mas se ele for desempenhar o papel de um professor Vajrayana, para dar iniciações, transmissões, comentários e orientação no caminho do Vajrayana, ela também deve ser autorizada pelo seu próprio professor. Como Lama Santen foi autorizado pelo Shogadu Rinpoche, um mestre Vajrayana autêntico. Isso é suficiente. Então, Alan Wallace foi autorizado por Gyatso Rinpoche. Suficiente, né? O Lama Santen foi autorizado para dar ensinamentos pelo Shagdu Tuku Rinpoche. Suficiente. A Lama Tseren, Lama Kadro, todas as lamas que o Shagdu Tuku Rinpoche autorizou, muitas receberam autorização para dar iniciações. Suficiente, né? Por isso, se você tem um mestre Vajrayana que está somente um passo à frente de você, essa pessoa provavelmente não é tão impressionante. Possivelmente ela não manifesta milagres, né? Provavelmente ela se parece bastante com você. Talvez um pouquinho melhor, como você no seu melhor dia. Se você reificar essa pessoa como ela é, um passo à sua frente e pensar, ele é o Buda, eu vou visualizar no topo da minha cabeça, você estará brincando de faz de conta, é bobagem. Se você pratica Guru Yoga no contexto do Vajrayana, você precisa absolutamente ter alguma realização da vacuidade, ponto final. Você não é o Lama Alan Wallace como um homem que nasceu na Califórnia, que aliás é o meu professor, e então ele é o Buda. Ele é o Buda, né? A gente vê o Lama como Buda. Ponto, né? Porque é possível, a gente pode escolher. O Lama diz assim, a gente pode escolher como que a gente olha para as pessoas, só por isso que funciona, né? Então a gente escolhe, normalmente a gente não acha que escolhe, mas a gente escolhe, né? Olhar para as pessoas como pessoas comuns, mas a gente poderia escolher outra coisa. Se a gente tiver essa realização da vacuidade, né? Minimamente, assim. Senão é uma coisa meio faz de conta mesmo, né? Bobagem.
Então, isso significa que você reconhece que tem uma escolha, né? Se você quiser ver o seu guru como uma pessoa comum, um pouquinho melhor que você, com um pouco mais de conhecimento, você pode. Mas aí você vai ficar querendo achar. Se tem um dia que o lama não tá muito bem, dá uma entortada em você, você vai, acho que não, acho que eu errei, não é, meu mestre? Né? A gente se engana, a gente fica tratando como se fosse uma coisa comum, né? Como se fosse uma pessoa comum. Se você quiser ver a si mesmo como um ser senciente comum, você também pode. Mas essa não é a única escolha. Se você reifica os fenômenos, se você tem certeza que você é um ser humano, lascado, que tá ferrado, você pode também, né? Mas aí você não tem escolha. Mas se você reconhecer com alguma realização da vacuidade que as aparências comuns e a apreensão do meu guru como alguém bem parecido comigo é algo construído, sabe que o modo de ver o guru é o resultado de uma escolha e você pode fazer outra escolha. Não é obrigado a ver as coisas assim. Essas aparências que surgem neste momento não são a realidade como ela é. São aparências surgidas devido a karmas passados, aparências impuras, geradas por um karma impuro, filtradas e construídas, conceitualmente designadas por uma mente impura. Mas o guru, tal qual aparece para você, não tem existência inerente. Ele é vazio de existência inerente. Por isso nós temos esse direito. Se nós queremos nos beneficiar disso, nós podemos dissolver na vacuidade aquilo que surgiu a partir da vacuidade e não tem existência inerente. No início da sadhana referente à iniciação de ontem, aquela que o Márcio recebeu, temos o seguinte mantra: Om Svabhava Shuddho Savadama Svabhava Shuddho Ham. Esse é um mantra maravilhoso, um mantra da vacuidade. Significa a natureza essencial de todos os fenômenos é a pureza. Om Svabhava Shuddho Savadama significa a natureza essencial de todos os fenômenos é pureza, que implica uma pureza primordial, mas também a natureza vazia de existência inerente. E Svabhava Shuddho Ham significa eu sou essa natureza pura. Isso está no início de todas as sadhanas. Nós começamos dissolvendo as aparências comuns e a fixação comum ao ambiente, a outras pessoas, seu próprio corpo, fala, sua própria identidade. Isso a gente acha que é muito de verdade, a gente não entende que a gente vê as coisas como a gente vê nesse momento, porque a gente se fixa a elas desse jeito. A gente não acha que é assim. A gente acha que elas são assim, a gente só está constatando. Mas os ensinamentos do Dzogchen, e nisso o Vajrayana ajuda muito, né? Nos ajuda a ir afrouxando um pouco essa rigidez da forma como a gente vê as coisas, né? Dissolva tudo na vacuidade. A partir da vacuidade podemos entrar no reino das possibilidades. Eu quero enfatizar que a realidade tem dois aspectos: fatos e possibilidades. Fatos são claramente reais. A existência desse celular é um fato, né? Mas possibilidades são igualmente reais, como qualquer outra coisa. As possibilidades existem. Se eu quebrar esse celular, vocês acham que é impossível quebrar esse celular? É super possível, né? É uma possibilidade, vai deixar de ser um celular no instante seguinte, né? Mas não é só isso. Fatos e possibilidades. Fatos são claramente reais, a gente vê, né? Mas possibilidades são igualmente reais como qualquer outra coisa. As possibilidades existem? Claro que sim, porque se as possibilidades não existissem, nada jamais mudaria. As mudanças seriam impossíveis. Só os fatos seriam reais. E fatos são o que são. As possibilidades são tão reais quanto os fatos. A partir da vacuidade, nós geramos um mundo possível pelo poder da imaginação. Não é o suficiente realizar a vacuidade. Deve haver uma afirmação intuitiva, não uma crença, uma doutrina, mas uma afirmação intuitiva. A mente búdica, Dharmakaya, permeia todas as coisas. A natureza búdica, que é o Dharmakaya, está presente em todos os seres. Com esses dois é suficiente. Você dissolve o seu guru na vacuidade e a partir da vacuidade você visualiza o guru. Onde o guru está, lá está o Dharmakaya. Quando o guru fala, lá está o Sambhogakaya. Onde o corpo do guru está, lá está o Nirmanakaya. E você faz uma escolha. Vamos tentar terminar. E aí eu vou sugerir o seguinte. Depois eu vou sugerir que a gente assista, cada um assista esse vídeo aqui, do Lama explicando isso, porque é muito importante, é uma transmissão que ele está dando aqui. No contexto desses ensinamentos, o Buda que estamos focando é Padmasambhava, Guru Rinpoche. Onde seu guru está, lá está Padmasambhava. Você faz essa escolha. Eu escolho o Guru Rinpoche como meu guru.
Eu escolho Padmasambhava. Ninguém mais. No caminho do Dzogchen, Padmasambhava é o meu guru. Onde o meu guru físico está, lá está Padmasambhava. E eu faço essa designação. A mente do guru é a mente de Padmasambhava. Elas estão no mesmo lugar. Pelo poder da imaginação, eu escolho essa realidade. Qual que é a diferença de a gente pensar assim, rapidinho, só fazer um comentário rápido. Qual que é a diferença de a gente pensar aonde está a mente do Alan Wallace, está a mente do Guru Rinpoche? Qual que é a diferença de pensar onde está a mente do Alan Wallace, está a mente do Paul McCartney? X, né? Qualquer outra mente. Que isso não é a realidade. O que está acontecendo aqui é que a gente está criando uma forma de enxergar a realidade como ela é. Então, o Lama Alan Wallace, eu, todo mundo aqui, somos Guru Rinpoche. A gente só está achando um atalho para ver o que é. Só que a gente não vê hoje. Então, a gente está meio que sobrepondo, entre aspas, né? A gente sente que está sobrepondo, que está imaginando uma coisa que parece que não é, né? Hoje parece que não é, mas o fato é que é. Então é como se a gente estivesse imaginando alguma coisa que lá no fim a gente vai ver que era, né? Porque é a realidade. Essa é a diferença. Quando a gente vai até o caminho, a gente não vai ver que o Lama Alan Wallace era o Paul McCartney. A gente não vai descobrir isso. A gente vai descobrir que o Lama Alan Wallace era Guru Rinpoche desde sempre. E nós também, né? Então é como se a gente trouxesse a fruição do caminho. Esse é o sentido do Vajrayana, inclusive. Trazer a fruição do caminho, que é o ponto final do caminho, para hoje. Eu não vou esperar caminhar não sei quantos éons de práticas para ver lá no fim que Guru Rinpoche estava na minha frente. Eu vou ver agora, pelo poder da imaginação. Mas não é uma imaginação qualquer, né? É uma imaginação do que é. Que a gente só vai antecipar, como se a gente pegasse lá do futuro, trouxesse para agora, assim, né? Fala, Flor. E só para trazer para a linguagem que a gente, inclusive, está vendo lá na terça-feira, que o próprio Lama Alan Wallace vai nos apresentar, né? Guru Rinpoche aqui é a consciência primordial, é Rigpa. Mas é uma forma, né? Aqui tem uma forma. Sim, mas a gente vai acessar a experiência da consciência primordial. Então, essa é por meio dessa forma. Nós somos manifestações da consciência primordial, nesse sentido. Assim, só para fazer o link aqui, porque a gente estava vendo as 3 dimensões de consciência, né? Ele está apresentando. Então, é nesse sentido, a gente vai encontrar aquilo que já somos. Que já é, exatamente. Por isso que é válido, porque já é. Nós só não vemos que já é porque nós temos os obscurecimentos, né, da nossa mente atrapalhada, né? Então, por isso que é válido, porque a gente pode pensar, como assim? Vou ficar imaginando que o Alan Wallace é Guru Rinpoche? Que coisa maluca. Não é. A gente só está forçando a nossa visão, vamos dizer assim, para ver o que é, né? Segundo os Budas, né? A gente pode não concordar, né? E tudo bem, a gente vai procurar um outro caminho, né? Uma outra forma de praticar. Mas essa é a forma do Vajrayana e do Dzogchen, né? Então, no contexto desses ensinamentos, o Buda que estamos focando é Padmasambhava. Onde seu guru está, lá está Padmasambhava, você faz essa escolha. Eu escolho o Guru Rinpoche como meu guru. Eu escolho Padmasambhava. Ninguém mais. No caminho do Dzogchen, Padmasambhava é o meu guru. Onde o meu guru físico está, lá está Padmasambhava. E eu faço essa designação, eu já li isso aqui, né? A mente do guru... Será que está repetido? A mente do guru é a mente de Padmasambhava. Elas estão no mesmo lugar. Pelo poder da imaginação... Espera que eu me perdi. Eu escolho essa realidade. Agora seu guru é Padmasambhava. Fala e corpo do guru, fala e corpo de Padmasambhava. Há mais um ponto. Seu guru deve realmente estar praticando o Dharma. Isso também não pode. Não pode ser qualquer pessoa que fala, agora eu escolhi essa criatura como meu guru e ele... Só que não é um guru, né? Não é um professor do Dharma mesmo, né? Não é um praticante. Então não dá, né? Seu guru de fato deve estar praticando o Dharma. Se o comportamento do guru for incompatível com o Dharma... Se o guru usar sua posição para manipular, explorar, usar, enganar, ganhar poder, explorar financeiramente ou sexualmente, aí os Budas choram. Isso é triste. É a coisa mais triste estar numa posição que poderia trazer tanto benefício e então trair o Dharma, trair seus próprios professores.
O que poderia ser mais triste que isso? Então, nós precisamos ter cuidado. Mas a vantagem de ter uma pessoa que tem uma aparência comum como seu guru Vajrayana, porque para que servem essas práticas de Guru Yoga no Vajrayana? Para realizar que você é um Buda, que você pode dissolver a sua noção comum de aparência, voz, mente, dissolver tudo na vacuidade e realizar quem você já é. Você já é um Buda. E se você desenvolver essa visão pura, autêntica, por uma pessoa como você, que é mais parecida com a gente, né? Estará apenas a poucos passos de desenvolver uma visão pura, orgulho divino e realizar que você é o príncipe. Ele tinha contado a história do príncipe, acho que num retiro anterior, né? Quanto mais parecido, mais fácil é. E aí, então, fundir seu corpo fala e mente com o corpo fala e mente do Buda faz sentido. Portanto, a prática de Guru Yoga é um meio hábil. Sadhanas, visualizar-se como deidade, etc. É muito importante não manter uma visão comum e uma visão pura de uma mesma pessoa ao mesmo tempo. Reificar o mestre e achar que ele é o Buda é delusão, a menos que esse mestre seja o próprio Buda, Shakyamuni. E se você sustentar a noção comum de identidade sobre essa identidade, achar que você também é um Buda, então você tá louco, problemão. Vamos seguir, você precisa ver o seu guru como um Buda e esse é o primeiro ponto. Então esse é o primeira preliminar em comum. E nós vamos parar por aqui, porque ainda eu tenho... Ai, caramba, não consigo... Só um pouquinho, deixa eu... consegui, acho. Deixa eu marcar aqui, pra gente continuar a semana que vem. No encontro que vem. Então, essa é a primeira preliminar em comum. Parece que é uma coisa que nós vamos passar rapidinho, mas nós não vamos, porque a prática de Guru Yoga é a prática mais importante da nossa vida. Então, a gente vai voltar 1 milhão de vezes nela, né? E falar de formas diferentes. Então, minha sugestão, semana que vem, eu vou estar fazendo um retiro e a Flori vai estar voltando de uma viagem. E talvez vocês também, né? Porque domingo é dia 2 de janeiro. Então, talvez as pessoas viajam e voltam no domingo e tal. Então, semana que vem a gente não vai ter prática. Sugestão, para quem não estiver ocupado nesse horário aqui, ou qualquer outro horário, né? Mas vamos supor que esse seja um horário de prática nosso grupo, né? Então, sugestão é todo mundo assistir esse trecho aí do retiro do Dharma Tolo. Eu vou postar lá para ajudar um pouquinho, para facilitar. Mas para ouvir o Lama explicando diretamente essa história, sabe? Da primeira preliminar em comum, né? Que é a prática de Guru Yoga. É muito, muito importante, né? E depois a gente pode continuar falando disso. Mas para quem não tem muita... durante muito tempo isso para mim era grego, assim, era grego, não entendi nada. Eu falava pro Lama Wallace, eu não sou uma praticante vajrayana. Ele, não fala isso, não fala isso. Aos poucos eu fui achando que eu era, né? Fui fazendo de conta que eu era. Mas quando a gente não tem familiaridade nenhuma com vajrayana, isso é uma conversa de maluco, né? Então é bom a gente ouvir o próprio Lama explicando e sem pressa, né? Voltando, e daí a gente vai conversando sobre esse assunto. Certo, amores? Daí, no dia 9 a gente volta, certo? Nós vamos fazer uma pausa de final de ano. Tá bom, fofuras? Vamos fazer as preces, então, dedication. Eu já vou logo compartilhar esse... não é esse. Depois eu compartilho o vídeo do Lama Wallace explicando esse trecho. Então... fechei. Meu Deus, fechei de novo. Por que eu faço isso? Eu fecho os arquivos. Só um pouquinho. Preces. Então, vamos lá. Vamos fazer dedicação. Quem for embora... tem gente querendo... Tem gente fugindo aqui. Mas não fujam. Ou se fugirem, façam a dedicação correndo antes de fugir. Fofuras. Aê, Maia Nina. Lindona. Também te amo, Nina. Você não falou isso, mas eu ouvi isso. Então, prece de longa vida ao Dalai Lama, depois ao Lama Wallace, depois as preces finais. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de eons.
Garira we kore jinkan so pandan dewa malo jowene chere ziguan tenzin jatsoye jape kauje badu tenjuichi. Garira we kore jinkan so pandan dewa malo jowene chere ziguan tenzin jatsoye jape kauje badu tenjuichi. Peço longa vida ao Lama Lamance. Tempa tu andorje chanchen da gilkan sanzin pe makarai tenzin ke busha pe tempa danze trini da shindo sewaze takodrula jampe charchen pa kel sandra menan tendu tsikan Alan Wallace Shedrakpa Yi Kebu Shempu Shapetengurchi Zangling Che Danke Parnopchuk Su Gilteni Yutabur Silzepa Lopon Keki Kutse Zetrin Gedro Kunta Pelam do Tripadu. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradição antiga da grande perfeição. Do de Olimpo é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como o espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Emarrou Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com grandioso Senhor compassivo, Avalokitesvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda. Cercado por uma assembleia de incontáveis Budas e Bodhisattvas nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, o paraíso da bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, posso eu seguir para lá sem qualquer outro renascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, posso eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyata Panchendriya Vada Bodhanaye Soha. Que a grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisondeu sempre possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem lopcho sun rin luche zanin sa sun chapa pedro jujo sun nawada midrado sun gele show. Por esta virtude possa eu rapidamente realizar o Lama de Udiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Gewadi Nirduda Gorgan Lama Drugunidro Achikamalupa Dei Salagoparsho. Um beijão, amores! Obrigadíssima, feliz ano novo para todo mundo. Feliz ano novo, gente. Esse negócio de acabar o ano, começar outro, né? Segue, né? Gratidão, Jane. Feliz ano, amores. Tchau. A gente se vê então dia 9, certo? Dia 9 de janeiro. Dia 9. Só ano que vem. Dia 9. Tchau, queridos. Tchau, Sanga, querida. Tchau, Sanga. Tchau, Sanga, querida. Queridos. Para todos os seres e para nós também. Beijo. Amo vocês. Beijo. Beijo, beijo. Obrigada.